Lindo. Eu queria falar o tema da mensagem que eu quero trazer para vocês nesta noite. Eu já agradeci a Deus por estar aqui. Também não posso esquecer do abraço que o meu pastor Luiz Fernando mandou a toda a igreja aqui. Me recomendou hoje à tarde. Agradecer também ao meu amigo e meu pastor Adilson. E agradecer a todos vocês pelo privilégio de eu estar aqui junto com vocês. Mas o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês, e eu quero conversar sobre isso com vocês, é Pai, o nome de Deus. Pai, o nome de Deus. Eu coloquei aqui embaixo assim, Pai, o nome de Deus que Cristo veio manifestar. Por quê? Porque na antiga aliança, os judeus não conheciam Deus com esse nome Pai. Aliás, se alguém ousasse chamar Deus de Pai, estava cometendo uma infração gravíssima. Tanto é que os judeus não chamam Deus, é o Eterno, Nós tivemos o privilégio de ir a Israel com a minha Anice, e a gente vê, eles não tratam Deus, não. A gente fica chamando Deus toda hora. É o Eterno para não chamar Deus. Então a maneira com que eles lidam. E aí quando Jesus vem, ele vem manifestar justamente esse nome, e nós vamos ver aqui. Mas preste bem atenção que em todo o nosso trabalho de edificação da igreja, porque é isso que a gente está fazendo, edificando casa para Deus, edificando a igreja de Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro diz que nós somos pedras vivas para a edificação da casa do Senhor. E é muito interessante que quando nós nos reunimos assim, por isso que é muito legal, passando essa pandemia, ou se existem outros motivos para você não estar presencial aqui, agora eu estou falando para quem está assistindo pela live, porque quando nós nos reunimos como pedras vivas, juntos nós construímos casa para Deus. Então, no nosso trabalho de edificação da igreja, nós centralizamos Cristo. Ele é a centralidade. Não é outra coisa, não é a boa música, não é o bom sermão, não é o café que eu tomei ali, já tomei 3 copinhos de café ali, gente. Eu estou exagerando. É que está muito bom, viu? Eu nem vou falar quem fez, para a pessoa não ficar envergonhada, mas está maravilhoso. Não é o ótimo café que eu tomei ali, mas nós centralizamos Cristo. Ele é a razão, Ele é o motivo. Agora veja bem, isso é muito importante, porque nós vivemos numa época que pode ser definida como uma época anticristo e não anti-Deus. Raciocine comigo. Nós vemos várias pessoas fazendo muitas coisas em nome de Deus, inclusive matando e fazendo guerras, mas elas não reconhecem a Cristo. Fazem em nome de Deus, mas não reconhecem Cristo. Por isso nós, nesse tempo, precisamos trazer Cristo para a centralidade de nossa pregação. Trazemos Cristo para a centralidade da edificação da igreja. Porque quando a gente faz algo para Deus, seja pregando, seja cooperando no diaconato, na mídia, no áudio, no louvor, quando a gente perde a centralidade de Cristo, as coisas tendem a não darem certo. Por isso que nós precisamos colocar Cristo no centro. Mas também nós precisamos ter muito cuidado, porque muitos irmãos têm esquecido do amor do Pai. Hoje é o dia dos pais. E eu quero falar sobre paternidade, eu quero falar desse Pai, do verdadeiro Pai. Precisamos tomar cuidado, porque nós acabamos por esquecer do amor do Pai. Muitos veem a Deus de pé, de forma autoritária, pronto a julgar, pronto a condenar as pessoas. A ideia que eu tinha de Deus na minha infância, nasci num lar cristão, era de um velho barbudo que estava sentado no trono com um porrete na mão, esperando só eu dar um vacilo
para que ele desferisse um golpe sobre mim. Eu aprendi assim. Eu estava compartilhando com os irmãos, porque falávamos sobre uma música, que eu vou cantar no final dessa mensagem, que fala, que amor é esse? Que amor é esse? Eu não consigo entender. E foi justamente essa uma das músicas, as pessoas falam, essa música é sua autoria? Eu falei, porque essa é a minha pergunta. Que amor é esse? Como que alguém pode amar assim? Eu nasci num lar cristão, os meus pais, crentes xiitas, da Assembleia de Deus, a gente não tinha televisão, porque era pecado, ia para o inferno. Jogar futebol, hoje até tem ministério, Atletas de Cristo, mas na minha época era do diabo. Não podia jogar futebol. Ter um revólver estrela, eu estou falando estrela para quem, né? Os dinossauros como eu, né? O revolvinho da estrela. Jamais. Tem um pessoal que deu risada aí, sabe também. Não estou sozinho aqui, graças a Deus. E aquele não podia ter. Era tudo muito complicado. E eu me lembro que nós chegamos, eu sou de Pernambuco, natural, Jaboatão dos Guararapes, e nós viemos para o Guarujá e eu tinha 9 anos de idade. Copa 70, gente, aquela febre. Naquela época fazia sentido, todo mundo ficava envolvido naquele clima de seleção brasileira, de futebol. E papai trabalhando, minhas 2 irmãs na escola, mamãe saiu, foi para a feira. E ficou eu com 9 anos e meu irmão, que hoje é pastor também, meu irmão tinha 7 anos, ficou lá comigo em casa, nós 2. E nós ficamos em cima do muro olhando as crianças pintarem, né, a Júlia Gemê, pintar, colocar bandeirinha na rua. Aquela época era assim, né? Pintando tudo verde e amarelo. E a gente ficava no muro olhando, que vontade de estar ali, mas aqueles vão tudo para o inferno, né? Era a ideia que a gente tinha, ensinaram isso para a gente. E aí, eu tive uma revelação, gente. Sabe qual foi a revelação? Eu fui no armário de papai, peguei a maior meia dele, a mais folgada, enchi de papel e fiz uma bola de meia com papel. Mas como era só eu e meu irmão do lado de dentro do muro da casa, nós começamos a chutar aquela bola de meia, eu e meu irmão. E isso aqui é uma brincadeira, mas eu vou falar. Eu costumo dizer que o diabo ficou com tanta raiva que a minha mãe esqueceu o carrinho de feira e ela veio buscar. Você já sabe mais ou menos o que aconteceu, né, gente? Quando uma mãe coloca a mão no portão no trinco que abre, que vê aquela aberração, um filho de 9 anos e um de 7 anos chutando uma bola de meia com papel, e eu tudo se perder no inferno, o zelo da minha mãe. Na minha casa tinha uma regra, né? O mais velho é o responsável, o mais velho é quem apanha. Eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 7, ele escapou. Mamãe pegou um fio de ferro, que a gente apanha, era light, assim, vocês meninos aí, vocês são bem nascidos, graças a Deus, levante a mão, olha lá, ele fez assim, é isso, graças a Deus, como eu queria nascer nesse tempo. Mas olha só, mamãe pegou um fio de ferro de 4 dobras, e gente, aquilo não foi uma surra, aquilo foi um espancamento. Eu fiquei parecendo um mapa mundi, todo riscado. Tinha lugar que sangrava do fio de ferro. Logicamente, mamãe não deixou eu ir para a escola naqueles dias, não havia ainda conselheiro tutelar, mas mesmo se eu fosse, ela seria presa. Porque eu estava destroçada. Tudo bem, eu desobedeci, né? Não era para... Mas também não precisava fazer assim. E aí, irmãos, por conta daquela surra que eu levei, eu odiei Deus. Às vezes é tão duro para mim falar isso, mas foi a verdade. Deus era culpado. Você percebe que a gente passa a odiar ou a não gostar de Deus por causa de pessoas, por causa de atitudes humanas. A gente às vezes para de vir à igreja por causa de atitudes humanas, como se Deus fosse o culpado e o responsável. O escritor aos Hebreus disse assim, não é bom que vocês deixem de congregar, mas a gente deixa por causa de pessoas. O interessante é que pessoas falham, pessoas erram. Pessoas são só pessoas. E eu odiei Deus, eu odiei a igreja, eu odiei meus pais. Eu estava com muito ódio dentro de mim. Eu era um filho tão amoroso, tão dengoso. Eu sempre fui muito, sabe, como é que fala? Sensível. Mas quando eu tomei aquela surra, eu virei uma mármore, uma pedra.
E eu pensei comigo, o dia que ela me liberar para ir para a escola, eu vou sair e não volto mais para casa. Maquinei tudo. Fiquei 2 semanas sendo tratado pela minha mãe, ela colocava remédio, cuidava de mim. Depois de 2 semanas, ela me mandou para a escola. Lembra daquela lancheirinha azul, né? Que menino era azul, que tinha um negocinho branco no meio assim? Olha, tem gente aqui que está comigo. E aí me deu a lancheirinha e tal, e eu fui para a escola, com 9 anos de idade. Gente, eu não voltei para casa mais. Eu morei 7 anos na rua. Ladrão, tomador de conta de carro, cheirador de cola, roubava as coisas. E dormia no lixo dos hipermercados no Guarujá, e na praia, na areia. 6 anos. E a liderança, na escola, eu sempre atraía amigos. E eles não tinham motivo para sair de casa, mas 4 amigos meus saíram de casa para morar na rua comigo. Vocês já devem pensar que eu sou um bom líder, né? Um bom pastor, né? Porque para coisa boa, para coisa má eu já arrastava, imagina para as coisas boas. E aí eles foram morar na rua comigo. O Elvis, que tinha o apelido de Bicão, deram 5 tiros, jogaram no canal em frente ao campo do Santa Rosa, lá no Guarujá. Quem conhece o Guarujá sabe. O Ivanildo, encontraram ele na ponte do Monte Cabrão, aquela ponte que você na Praça Guarani, para o Guarujá, encontraram ali no mangue sem cabeça. Disseram que foi a polícia. O Joãozinho, numa rebelião, mataram ele. E o Anselmo morreu de AIDS. Eu era o líder deles. Eles me chamavam de Bijosa, porque diziam que eu fazia 2 raços num pé só. Porque eu nunca fui preso. Eu era o líder. E outra, irmão, eu fiquei tão violento, que às vezes eu brigava 5 vezes por dia. Incrível, nunca briguei por causa de mim, sempre para defender os outros. Eu sempre tive essa coisa de proteção, de proteger. E com 16 anos, com medo, eu fui para a igreja no dia 8 de maio de 78, no dia das mães, com medo de morrer. Porque tínhamos feito algumas coisas erradas, e a polícia descobriu, e os meninos todos me entregaram, e a polícia civil naquela época, preta e branca, vieram atrás de mim, e falaram assim, se a gente conseguir tudo que foi roubado, a gente não volta aqui mais para te perturbar, mas se não encontrar tudo, a gente vai voltar aqui. Nós não vamos te levar para a delegacia, nós vamos levar para dar uma volta. Agora, por que eles fizeram isso? Porque eles são bons, eles não fazem isso. Deus, foi esse amor de Deus, que eu não compreendo. Que amor é esse? O amor de Deus por mim, por você. O amor por você que está em casa. Deus ama você. E eu com medo de morrer, eles falaram isso, agora eu tenho que orar, pedir a Deus que Ele encontre tudo, porque foi dividido as coisas, foi vendido, que encontre tudo. Aí no domingo eu vou num culto como esse, na igreja Assembleia de Deus, Jardim Helena Maria, cheguei na porta, todo sujo, né, menino de rua. Entrei, todo mundo já olha, porque você é estranho, né? E aí começaram a catucar meu pai e minha mãe, que cantavam no coral da igreja, né? E aquele alvoroço, eu sentei lá atrás, fiquei no final. Falei, saudoso da memória, pastor Torquato Mantovani, ele fez o apelo. Eu fui para frente, não sabia muito o que estava fazendo. Gente, eu não amava Deus, eu não amava a igreja. Eu não queria ser crente, eu só não queria morrer. Até porque também, se eu fosse para a cadeia também, lá dentro me matavam. Mas Deus me levou a sério. Ele me abraçou, me recebeu daquele jeito, mesmo sem eu ir com essa intenção. Que pai! Que amor é esse? E com 16 anos eu voltei para a igreja, com ideia de não voltar muito, mas acabei voltando sério. Com 19 anos conheci a minha Nice, comecei a namorar com a minha Nice. Foi a minha primeira namorada. Com 21 anos me casei com ela, nós estamos casados há 37 anos. Acertei agora, amor? 37, né? Tem essas coisas. Já dei mancada hoje aqui cedo quando cheguei. 37 anos de casado, temos 2 filhas, a minha caçula, a Karina, e tenho a primogênita, que é a Marcela. Deve estar pregando agora também com o pai. E Deus mudou a história da minha vida. Sabe, nos deu o privilégio de a gente pregar, de a gente ir para Paris,
Israel, Amsterdã, Peru. Nós tínhamos 56 comunidades de cristãs que a gente cuidava no Peru, no Chile. E hoje, olha que coisa, eu estou aqui falando para vocês. Nenhum de vocês gostariam nem de chegar perto de mim quando eu era Bijosa. Mas hoje vocês sorriram comigo, apertaram a minha mão, que não pode por causa da pandemia, é só para dar um murrinho, mas apertaram a minha mão. E eu estou me sentindo tão amado por vocês. Olha o que Deus fez na minha vida. Esse amor, que amor é esse? Então muitos veem a Deus como eu via, um carrasco. E quando eu voltei para a igreja com 16 anos, eu acho que em um ano eu li 3 vezes a Bíblia. Porque eu queria conhecer Deus de verdade. Porque o Deus que meus pais me apresentaram era um Deus desse bravo. Era um Deus que você não podia dar um vacilo que ele já chegava junto. E eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ter muitas discussões com mamãe. Porque eu dizia, mãe, não, mas os antigos nos ensinaram, mãe, mas a palavra não diz isso. E eu me tornei um apaixonado pela palavra de Deus. E ela, não, mas eu aprendi assim, mas a Bíblia não diz assim. Deus não é esse, Deus é o amor da minha vida, é o meu amigo. Ele é Deus, Ele é supremo, mas Ele é o meu amigo. Ele me ama. Aquelas características de pai, é isso. Mas isso está longe, gente, da verdade. Está muito longe da verdade. O Evangelho diz que Deus Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo. João 13,16. Ele amou. E eu fico olhando para Deus como alguém que está lá com um cajado na mão. O nosso Pai é um Deus de amor. O seu Pai é um Deus de amor. Foi ideia de Deus nos salvar, gente. Foi iniciativa de Deus não ter os céus sem você. Olha que coisa maravilhosa. Ideia dele de não ter os céus sem você. Não, os céus sem o Josué, não. Os céus sem o mineiro, não. Ideia dele. Então, Jesus Cristo, ele vem revelar o nome de Deus. Cristo veio justamente para nos revelar esse amor do Pai. É o amor do Pai. Nós sabemos que existe algo muito poderoso a respeito do nome de Deus. E o Senhor Jesus, ele disse o seguinte, que veio para nos revelar o nome de Deus. No Antigo Testamento, presta atenção, primeiramente Deus se revelou como Elohim. Que significa Elohim? O Deus Criador. Depois ele se revelou a Abraão como El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Todo-Suficiente. Mais tarde ele vem e se revela a Moisés como Jeová, o grande eu sou. Moisés, diga para Faraó que eu sou. Te enviou a ele. O grande eu sou. A partir daí, desses 3 nomes que eu acabei de citar, temos a revelação dos nomes redentivos de Deus. Primeiro, Jeová Jirê, o Senhor que provê. Está lá em Gênesis 22:14, Filipenses 4:19. Jeová Jirê, o Deus provedor. Olha o nome dele. Um outro nome, Jeová Rafá. Eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te cura. Nós experimentamos uma manifestação em casa, quando eu era adolescente, de Jeová Rafá. Minha mãe com câncer na garganta fez 2 cirurgias, pele e osso, lá na Santa Casa de Santo, e os médicos chamam meu pai, e eu vou junto com meu pai, e ele diz assim, fizemos tudo o que poderíamos fazer por Dona Lindinalva. Ela não vai passar de 5 dias de vida. Minha mãe, pele e osso, não falava, não mexia nem o dedo. Nós liberamos uma ambulância UTI para levar ela para casa, para ela terminar os dias de vida junto dos seus, porque faz 5 meses que ela está internada aqui na UTI. E Deus reverteu aquela história. Quando chegou lá, o que a gente foi fazer? A gente foi clamar
e criar uma expectativa nesse Jeová Rafá, no Senhor que cura. E um tio meu, daqueles nordestinos, aqueles crentes, ele disse assim: nós vamos no sábado dobrar o joelho e nós só vamos levantar quando Deus curar minha irmã. Isso era segunda-feira à tarde que a Santa Casa mandou minha mãe de volta. Então tinha segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Acabava os 5 dias o prazo do médico. E eu, meu Tomé, eu disse: tio, vamos fazer isso amanhã. O médico deu 5 dias de vida, segunda, terça, quarta, aqui na frente de todo mundo que estava lá esperando quando minha mãe chegou. Sexta-feira termina o prazo do médico. Na hora, meu tio, aqueles nordestinos, ele disse assim: cale a boca, seu Tumé. Eu não falo nem Tomé, né? Eu falo Tumé. Seu Tumé, cale a boca. Vai ser no sábado mesmo e pronto. É. E foi uma das semanas, eu pedi licença da empresa que eu trabalhava. Fiquei com a minha mãe esses dias todos, angustiado. Mas nós chegamos até o sábado, passou da sexta. E no sábado, às 7 horas da manhã, porque todo mundo chegou antes, mas assim, meu tio é daqueles, né? Não, 7 horas nós vamos dobrar o joelho. E eu ficava pensando: meu Deus, eu vou perder o joelho todo, vai comer meu joelho, para minha mãe ser curada. Olha o estado da minha mãe. Mas, gente, eu não estou falando do outro, eu não estou falando do vizinho, do irmão, do gringo. Eu estou falando da minha casa, da minha mãe, Dona Lindinalva. Nós dobramos o joelho, e foi muito difícil, 8 horas, porque começou com aquela volúpia de oração, depois todo mundo começou a cansar, e de repente, quando deu 15 para as 9, começou a oração de novo a pegar gosto, de repente, e eu estou na porta. Eu sempre fiquei em cima do muro, né? Nem no quarto, nem na sala onde estava o pessoal ajoelhado. Eu estava ali no meio incrédulo. De repente eu comecei a chorar. Eu senti o negócio mexer aqui. Quando eu abro os olhos, era minha mãe de pé. Era impossível. Ela estava com uma sonda e com soro. E não levanta, mexia nem o dedo. Mas ela levantou, passou por mim, foi no meio da sala. E tossindo, e no meio da sala ela vomitou todas as células cancerosas, todas. Minha mãe está totalmente curada, está viva até hoje. Isso foi em 81, nós estamos em 2021, minha mãe está até hoje viva. Meu pai, o José Rocha de Melo, já voltou para casa faz 8 anos. Deus o levou, mas minha mãe está viva até hoje. 83 anos, mora lá em Navegantes, no sul, diz que está frio demais lá. E Deus fez isso. É a manifestação desse nome, Jeová Rafá. Na antiga aliança eles conheciam. Depois, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Eu vou dar uma corrida aqui para não tomar muito tempo. Jeová Shalom, o Senhor é a minha paz. Jeová Tzedekenu, o Senhor é a nossa justiça. Jeová Makadesh, o Senhor que nos santifica. Jeová Shammah, o Senhor está ali. Olha quantos nomes. E quando o Senhor disse: eu sou Jeová, Ele está abrangendo todos esses significados e muito mais. Não significa, gente, que o Senhor, Ele nos dá coisas como provisão, cura ou paz. Não é essa a ideia. Mas significa justamente que Ele mesmo é a nossa provisão. Ele é a sua provisão. Ele é a nossa paz. Ele não dá a paz, Ele é a paz. Ele é a nossa cura. Ele não te dá a cura, mas Ele é a sua cura. Ele é a nossa santificação. Porque às vezes a gente fica lutando para ser santo, para fazer as coisas certinhas. E parece que quanto mais a gente luta, mais a gente pisa na bola. Ele é a nossa santificação. Ele é tudo o que você precisa. Tudo isso é muito bom. Tudo isso é muito importante, mas o Senhor disse que veio revelar o nome de Deus. Ele veio mostrar um outro nome que os judeus não conheciam. E essa leitura está lá em João, no capítulo 17, versículo 6. Olha o que Jesus disse. João, capítulo 17, verso 6. Olha o que ele diz: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Eram teus. E tu nos destes e guardaram a tua palavra. Manifestei o teu nome. Tipo, ele chega aqui e diz assim: Senhor, eu fiz isso, eu manifestei o teu nome.
Agora, qual foi o nome que o Senhor revelou? Porque ele disse que manifestou esse nome. Qual foi o nome que Jesus Cristo manifestou? Elohim, o Criador? Não. Já tinha sido revelado em Gênesis. Obviamente não foi também El Shaddai, porque esse foi revelado justamente a Abraão, e nem Jeová, pois esse é o nome que todos os judeus conheciam. A pergunta é, qual foi então o nome que Jesus veio revelar? Certamente foi o nome Pai. O nome que ele nos revelou foi Pai. Sabe, amados, todos os outros nomes de Deus revelam parcialmente o seu caráter, parcialmente. Mas o nome Pai, ele revela plenamente a Deus. Por todos os outros nomes estão incluídos nesse nome Pai. Nós vimos ali as funções do Pai no vídeo, né? Ou aqui no vídeo, as funções do Pai. É multifuncional. O nosso Deus é realmente tudo que foi revelado no Antigo Testamento. Mas para você e para mim, Ele é o nosso Paizinho. Sabe, gente, há poder e proteção nesse nome. Há poder e proteção no nome do Pai. Todos os atributos de Deus estão presentes no nome Pai. E saiba que um judeu chamar Deus de Pai era como eu disse aqui, uma falha grave. Essa intimidade chamar de Pai. Mas Jesus vem justamente revelar esse nome. Olha o que diz João 17, 11 e 12. João capítulo 17, versículo 11 e 12. Diz assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um assim como nós. Verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Ou seja, Jesus guardava os discípulos no nome do Pai. Guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, preste atenção, Primeira Igreja Batista de São Sebastião, que você não encontrará nos evangelhos nenhuma menção dos discípulos ficando doentes, oprimidos ou necessitados de alguma coisa material. Você não vê nenhuma menção sobre isso. Então eu me pergunto, como então o Senhor protegeu os seus discípulos? Ele os protegeu no nome de Deus, no nome do Pai. Então há proteção no nome do Pai. O Senhor Jesus, ele nos ensinou a se relacionar com Deus com base nesse nome. Em todo o tempo nos evangelhos o Senhor se refere a Deus como Pai. E a oração que ele nos ensina é Pai Nosso. Quando você for orar, não vai soberano, augusto e onipotente Deus, não. Pai Nosso. E outra coisa, não esqueça, o Pai não é meu. O Pai não é seu. O Pai é nosso. Hoje nós vivemos um evangelho que as pessoas pronunciam muito eu, né? O meu pai, ele é Pai nosso. Ele é Pai de cada um de nós que estamos aqui, de todos aqueles que estão nos assistindo pela live, aqueles que estão meio tipo querendo fugir. Ele é o Pai nosso. E Ele é um Pai amoroso. E Ele é um Pai bom. Infelizmente, os religiosos têm transformado até mesmo o nome do Pai num título frio e distante. Mas não é esse o propósito de Deus. O Pai quer se relacionar de forma terna e amorosa com cada um de nós. A oração mais profunda que podemos fazer é chamá-lo de Paizinho. Meu Pai. Abba, Pai. Quando nós fazemos assim, nós estamos manifestando o espírito da nova aliança. Eu gosto muito, eu não sou americano, eu sou pernambucano, quase igual, né? Pernambucano, americano, né? Tudo cano. Então, mas eu gosto demais de pesquisa, porque o americano gosta muito de pesquisa, eu gosto demais de pesquisa.
Não sei porque eu tenho assim uma relação muito íntima com pesquisas. E uma pesquisa publicada na BBC a respeito de crimes de adolescentes diz que entre os adolescentes, preste bem atenção, que cometem crimes, 60% abandonaram a escola. 70% eram adolescentes que estavam nas drogas. Agora preste atenção, impressionante, 85% dos adolescentes que cometem crimes cresceram sem a figura do pai. Vieram de famílias destruídas. Sabe, o nosso adversário, o inimigo, ele procura destruir a posição e a imagem do pai na vida das pessoas, para que eles não se relacionem com Deus. Por isso que eu achei tão fantástico esse vídeo, porque ele coloca a posição do pai, a função do pai, na posição exata, a importância exata. Ah, mas e a mãe? A mãe é tudo. A mãe é uma bênção, é tudo. Mas sem o pai, a coisa fica mais complicada. A ideia do adversário é que os filhos cresçam e não se relacionem com Deus, que é pai, de uma maneira assim apropriada, como deve ser. E evidentemente a maioria das pessoas, elas não se tornarão um criminoso. Mas vivemos numa geração onde mais da metade das crianças, de repente, vai crescer numa família destruída, com pais ausentes, separados, divorciados. Agora, nós não precisamos nos desesperar. Por quê, pastor? Porque o Senhor nos veio revelar o Pai. Ele veio nos revelar o Pai. A nova aliança, ela nos ensina a chamar Deus de Abba, Pai. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Romanos, capítulo 8. Eu vou beber uma água aqui, gente. Romanos, capítulo 8, verso 15. Está aí já, né? Que bênção. Romanos, capítulo 8, verso 15 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Na antiga aliança, as pessoas viviam debaixo de escravidão, debaixo de medo de Deus. Como eu, depois daquela experiência com uma mãe com 9 anos, tinha medo de Deus. Hoje não precisamos mais viver assim, porque fomos feitos filhos pelo Espírito. Nós clamamos Abba, Pai. Tem uma canção que eu gosto demais do refrão dela, que diz assim: eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Mais uma vez: eu já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Uau. Sabe, o Espírito Santo, ele fez questão de deixar essa expressão em hebraico na Bíblia, para que não houvesse dúvida, gente. Abba é a forma como as criancinhas se dirigem a seus pais ainda hoje lá em Israel. Abba, Abba. Sua melhor tradução seria paizinho, ou paizinho querido. É uma forma íntima e amorosa de se relacionar com o seu pai. Se você não é capaz de chamar Deus de paizinho, você ainda está debaixo do espírito de escravidão e do medo. E a expressão do texto outra vez, lá em cima, né? Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez. Esse outra vez se refere à lei do Antigo Testamento. E naquele tempo, as pessoas, elas se relacionavam com Deus debaixo do medo, que é próprio do escravo. Mas hoje, porém,
nós podemos clamar: Paizinho, Abba, Pai. Eu me lembro das minhas filhas, quando eram pequenas, elas não tinham de saber como falar comigo ou conhecer a minha vontade. Não. Tudo o que elas tinham de fazer era gritar para o papai no meio da noite. Elas não precisavam clamar assim: oh, aquele que habita no quarto ao lado, vem ajudar-me. Não. Não. Bastava apenas gritar para o papai. Sabe, muitas vezes, quando as minhas filhas eram pequenas, eu chegava em casa e cansado, e elas vinham me mostrar tudo o que tinham feito durante o dia. Ai, gente, é legal. Hoje eu sinto muita falta disso. Mas na época você estava cansado. Nem sempre elas tinham a minha completa atenção, e eu confesso isso. Mas quando saíam para o quintal para brincar, de repente uma gritava: pai! Ah, gente, imediatamente eu saía correndo para ver o que tinha acontecido. O que foi? O que foi? Já é o pai, é assim. Você é filho, você é filha, você tem um pai. Tire da sua mente a imagem de um Deus distante, de um Deus que você precisa convencer e persuadi-lo a vir te ajudar. Por favor. Isso é um engano. Tudo o que você precisa fazer é clamar por papai, paizinho, paizinho. E sabe, uma vez fui ministrar num simpósio, só tinha político, tinha 11 candidatos a prefeitos nesse simpósio, e eles teriam 15 minutos para cada um mostrar sua proposta numa igreja. O pastor Adilson lembra disso, o pastor Genivaldo da Pibig de Itapema estava lá também comigo. Eu era presidente do conselho de pastores da cidade, e eu fui ministrar. E gente, eu estava falando de José. De repente eu li o capítulo 45, versículo 8. E eu tomei um susto na hora que eu estava dando uma palestra, né? Porque a maioria, 80% que estava ali, não eram cristãos. E o texto era José dando uma devolutiva para os seus irmãos que tinham traído e vendido ele. E os irmãos estavam com medo de José, agora que era o segundo homem mais poderoso do Egito, matassem eles. E José disse assim: olha, não fiquem com medo, porque todo o mal que vocês fizeram para mim, Deus transformou em bem, em bênção. Porque o pai faz isso. Às vezes a gente se atrapalha, né? A gente faz umas lambanças. Eu já fiz muito lambança. Já tratei também de muitas lambanças na igreja. Mas Deus sempre vem atrás com um pano, faz uma faxina limpando. Que pai! E aí José disse assim: olha, vocês fizeram tudo isso, mas olha só, Deus me colocou aqui como pai de Faraó. Um menino José. Ele diz que Deus colocou ele como pai de Faraó. Gente, quando eu li aquilo, eu entendi porque os políticos têm um caminho quase certo de corrupção e de perdição. Porque eles não têm paz. Você sabe que o filho que não tem pai, ele não tem herança. E quando você não tem herança, você tem que trabalhar para ter as coisas. E você fica um pouco egoísta, egocêntrico. Mas o filho que tem herança, gente, ele tem já tudo. Ele fica, não preciso brigar, eu tenho herança. Não preciso suar a camisa, eu tenho herança. E aí eu percebi que no mundo inteiro, especialmente no Brasil, a gente está precisando de pastores José. Pastores que sejam como José. Pastores que se tornem pai de políticos. Não aproveitadores. Não aqueles que juntam, se encostam no político para benefício próprio. Não. Se encostam no político para dar, para orientar, para mentorear. Como José. Ele disse: Deus me deu como pai. Olha a figura paterna, o significado dela. Sabe por quê, gente? Porque teologicamente falando, o Egito tipifica o mundo e Faraó, o diabo. Teologicamente falando, esse foi o único Faraó que não representou, não tipificou o diabo.
ele tipificou o Salvador do mundo, porque ele salvou o mundo da fome por causa de José. Salvou o mundo da fome. Então esse foi o único faraó que foi salvador. Por quê? Porque Deus tinha dado José como pai a faraó. O próprio José diz isso. Então olha a importância. Lucas capítulo 15. Nós temos a história conhecida como parábola do filho pródigo. Todos nós conhecemos. Eu costumo dizer que se fosse eu que tivesse dado o nome para essa parábola, eu não colocaria parábola do filho pródigo, eu colocaria parábola do pai pródigo. O pai pródigo de amor. E a palavra pródigo também significa esbanjador. Ou seja, o pai que esbanjava amor, esbanjador de amor. Porque a gente precisa saber como é o nosso pai. Pastor, o senhor disse que Deus é pai. Mas como é que é esse pai? O alvo do Senhor ali é se revelar, ou é revelar o caráter de nosso pai para cada um de nós. Essa é a minha ideia nessa noite. Nessa parábola, o pai divide a herança com os seus 2 filhos. Está lá no capítulo 15, versículo 12. O fato do filho mais novo pedir a herança com o pai ainda vivo, gente, era uma forma de desejar a morte do pai. Olha o que esse filho faz. Mesmo assim, o pai graciosamente, ele dividiu com os 2 filhos a herança. Agora presta atenção, na cultura judaica, o filho mais velho ele tinha direito a 66% da herança, que era uma porção dobrada em relação ao irmão mais velho. E mesmo tendo uma herança tão grande, o filho mais velho ainda assim nunca desfrutou dela. Ele tinha a herança maior, a parte maior da herança, mas ele nunca desfrutou dela. Já o mais novo, ele saiu pelo mundo, gastou todo o seu dinheiro com orgias, com bebedices. E quando não tinha mais dinheiro, o que aconteceu? Seus amigos o abandonaram e ele se tornou um cuidador de porcos, que era a profissão mais indigna para os judeus. Mas um belo dia, esse menino caiu em si e disse, Lucas 15, 17 a 20, ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Ele pensou assim à noite, no dia seguinte de manhã ele levanta e vai. Agora, o que me chama a atenção, gente, é que em nenhum momento ele se importou por ter partido o coração do pai. Ele não estava preocupado com o pai. Como eu não estava preocupado com Deus, de ir para a igreja por causa de Deus, por causa dos meus pais. Em momento algum ele se preocupou com o pai, mas apenas consigo mesmo. Isso é muito do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo. Nós ainda nos desentendemos porque nós somos egoístas. Ele voltou porque tinha fome. A barriga o levou de volta para casa. Mas mesmo assim, o pai ansiava pelo filho perdido. E é justamente nesse momento que nós temos o retrato do nosso pai. É justamente nesse momento que você tem o retrato do seu pai. Que você que está em casa tem um retrato do seu pai. O mundo está clamando pelo amor do pai. PIB de São Sebastião. Lucas capítulo 15, do versículo 20 ao 21, eu estou lendo aqui porque eu já passei do tempo, diz assim: vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai porém disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Agora, eu me pergunto, quem supostamente poderia estar irado e desapontado? Era o pai. Mas em vez disso, ele estava cheio de compaixão. Ele estava cheio de perdão. No entanto, o irmão mais velho ficou irado, ficou fora da festa. Eu já fiquei algumas vezes fora da festa.
porque eu estava com raiva de Deus, dos meus pais, de alguns irmãos, de pastores, de membros da igreja. Escolhi ficar fora das festas algumas vezes. Aquele menino que ficou fora das festas, ele vivera toda a sua vida tentando merecer o amor do pai. Mas tudo já era dele. Contudo, ele nunca desfrutou de nada. Não precisa me responder, mas eu quero perguntar para você: você tem desfrutado do amor do pai aqui nesta casa? Quero perguntar para você que está em casa: você está aqui ou está aí ligado nessa live, mas você tem desfrutado do amor do pai? Aquele menino nunca saiu da casa do pai, mas ainda assim não conhecia o amor do seu pai. Então, não olhe para a sua performance, olhe para a graça do pai. Aquele pai estava super feliz com o retorno do filho. Eu estou terminando, eu queria contar uma historiazinha rápida para vocês. Conta-se que Alexandre o Grande, certa vez foi abordado por um mendigo pedindo esmolas. Olha que coisa interessante. Imediatamente ele lhe tirou 2 moedas de ouro e atirou na direção do mendigo. O seu escudeiro, ele vendo aquilo, ficou indignado e questionou: por que dar 2 moedas de ouro, se 2 moedas comuns satisfariam a necessidade do mendigo? O escudeiro pergunta para Alexandre o Grande. E Alexandre o Grande então responde: 2 moedas comuns são apropriadas para a necessidade do mendigo, mas 2 moedas de ouro são apropriadas para a grandeza de Alexandre. Eu li isso uma vez, eu já pensei logo na Bíblia, já pensei logo no meu pai. Preste atenção, Deus não nos prometeu suprir-nos de acordo com as nossas necessidades, mas Ele prometeu nos suprir de acordo com as suas riquezas em glória. Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que diz assim: e o meu Deus, o apóstolo Paulo dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Olha que coisa interessante. Ele não vai te dar pelo que você merece, Ele vai te dar pela sua glória, pela sua grandeza. Foi o que Alexandre fez. Não estou dando aqui uma esmola pela necessidade do mendigo. É que 2 moedas de ouro representa, número certo, a grandeza de Alexandre. Deus não nos perdoa, gente, de acordo com os limites dos nossos arrependimentos e confissões. Não, Ele também nos perdoa de acordo com a riqueza de sua graça. Efésios, capítulo 1, versículo 7, o apóstolo São Paulo escrevendo na igreja de Éfeso, ele diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ah, não, eu me arrependi bem, eu pedi perdão direitinho. Não é por isso, é por causa das riquezas da sua graça. Esse é o seu Pai. Você precisa conhecê-lo melhor, experimentá-lo. Jesus disse que quando o pai o avistou o menino, compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Capítulo 15, verso 20. A primeira coisa que o Senhor diz é que o pai se compadeceu. O pai, aquele pai, ele estava sempre olhando no horizonte, esperando pelo retorno do seu filho. O Senhor está aqui nesta noite, na primeira igreja batista de São Sebastião, dizendo como é o coração de Deus. Ele não está cheio de ira, Ele não está cheio de condenação, mas Ele está aqui, nesta noite, pleno de compaixão. Nunca nós devemos pensar que apenas os pródigos precisam provar do amor do Pai. Porque mesmo aqueles que nunca saíram de casa precisam descobrir esse amor. E às vezes eu vejo, nos últimos tempos, igrejas focadas em multiplicar, em trazer os de fora para dentro da igreja, em trazer os de fora, em amar os de fora, em amar os perdidos.
Mas aqueles que nunca saíram de casa não têm recebido esse amor. O problema é que você não pode dar o que você não recebeu. O próprio Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não se amar, como que você vai amar o próximo? Se você não tem a experiência de se sentir amado pelo Pai, como que você vai amar o outro? E eu tenho em meu coração, eu disse hoje aqui, quando cheguei aqui, eu disse para o mineiro que eu tenho em meu coração, é uma impressão que eu tenho dentro do meu coração. Eu fiquei muito feliz quando recebi o convite para vir para cá, eu não conhecia a igreja aqui. Mas começou uma alegria lá de dentro, sabe, um prazer, e eu vibrei. E eu tenho uma sensação comigo, na verdade é uma impressão que eu tenho dentro de mim, que Deus está restaurando o amor do Pai nessa casa. Gente, como isso? Como vai fazer? Quando vai ser? Eu não sei. O que aconteceu? Eu não sei. Eu tenho essa impressão. Eu tenho essa coisa aqui. E olha, quando eu cheguei aqui, gente, acho que eu falei com todos aqui. Eu senti o amor de Deus em vocês. Eu senti o carinho. O Senhor é muito precioso. Eu fui dar um murro, o Senhor não quis um murro e nem quis que eu pegasse na sua mão. O Senhor me catou e já me deu um abraço. Sabe a sensação de que o Pai está te abraçando? Foi a minha sensação. E todos, as irmãs, tudo, que carinho. Começamos a falar de pesca, começamos a falar de anchova. Com os profissionais que conhecem. Eu tenho essa impressão. Queria dizer que Deus não está cheio de ira por essa casa, que Deus não está com condenação sobre essa casa, com ninguém, nem com vocês, nem com os que estão em casa e nem com os que estão entristecidos. Quizá seja uma verdade, mas Ele está pleno de compaixão. Pleno de compaixão. Então, eu acredito que Deus está resgatando e restaurando o amor do Pai nessa casa. Porque eu sei que tem um tempo muito especial para essa igreja aqui em São Sebastião. Eu disse para minha esposa, eu falei para minha esposa assim, eu estou com uma sensação, eu vou falar sobre o Pai, eu vou falar sobre amor, mas eu estou com uma sensação que a primeira igreja batista de São Sebastião, ela será conhecida na cidade como a igreja do amor. É uma sensação minha. Se isso acontecer lá na frente, por favor, me avisem. Eu não falaria isso, nem sou de falar essas coisas não. Sou profeta não, gente. Eu sou um servo, um simples pastor. Então, esse é o espírito que deve haver nessa igreja. E eu queria finalizar essa mensagem cantando um cântico. Você pode ficar sentado. Eu só quero que você sinta esse amor. Que você experimente esse amor. Som. Eu sei que tem mais. Eu sei que existe mais de Deus pra mim. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Eu sei que tem mais. É verdade. Eu sei que existe mais
Deus pra mim. Se você puder, cante comigo. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Maior que o amor de um pai, mais forte que o amor de um homem, mais profundo que um amigo. É o teu amor. Cante. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Eu não entendo. Que amor. Isso, cante. Essa igreja aprende rápido. Eu não entendo. Que conquistou meu coração, que quebrou minhas ações, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor que conquistou meu coração, que quebrou minhas ações, que me esvaziou de mim. Foi o teu amor. Curva a sua cabeça nesse momento, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Senhor Jesus, nós estamos aqui na tua presença. Estamos aqui por causa do amor do Pai. Oh, meu Deus. O Senhor conhece os nossos corações, conhece as nossas vidas, conhece cada um dos teus filhos que estão aqui nessa noite, aqueles que estão online. Oh, meu Deus. Aqueles que talvez não estejam nem participando aqui, nem online. O Senhor sabe, o Senhor é Pai, o Senhor os ama. E eu quero pedir nessa noite, em nome de Jesus, revela-nos o amor do Pai. Porque talvez nós sabamos que o nome de Deus é Pai, mas talvez nós não experimentamos ainda o amor do Pai. Eu quero te pedir, faça com que a primeira igreja batista de São Sebastião, nesses dias, experimente o amor do Pai. Tenha experiência, a revelação na prática. Sintam o afago do Pai, o abraço do Pai.